O Espírito Santo me convidou para conversar com os irmãos a respeito da nossa jornada, da nossa caminhada cristã. Eu não sei quanto tempo você está aqui na igreja, quanto tempo você é convertido. Na verdade, domingo passado eu fiz uma pesquisa lá na nossa sala e pude conhecer um pouco da vivência, da experiência, daquilo que marcou a vida de muitos que estão entre nós. Estamos vivendo um momento de transição, a nossa sala é sazonal e alguns concluem o circuito e aí passam para as outras salas e nós recebemos os novos alunos lá da sala do Augusto ou irmãos que estão chegando de outras comunidades de fé. E eu não sei quanto tempo você está aqui na igreja, quanto tempo você caminha ou trilha no caminho do Evangelho, no caminho do Reino de Deus, mas veio ao meu coração essa experiência de Jesus, que na verdade é um momento quase que final, os capítulos 14 e os capítulos 16, 17, Jesus intercede ao Pai pelo Consolador, no 17 ele intercede pelos seus discípulos e por nós, e a partir do capítulo 18 ele já é preso, então já é um momento quase que final da caminhada de Jesus aqui entre nós. E veio ao meu coração essa experiência de Jesus, quando ele convida os seus discípulos a fazer um retrospecto da caminhada cristã. E se você perceber em casa, você vai perceber que o verbo permanecer, até o versículo 10 do capítulo 15, do versículo 1 ao capítulo 15, ele é repetido cerca de 10 vezes. 10 vezes. Jesus está desejoso de que realmente abracemos o Evangelho, mas acima de tudo, que continuemos firmes na caminhada. Que não seja apenas algo imediato, algo movido pela paixão, algo movido pelas circunstâncias, mas que seja algo contínuo, algo constante em nossas caminhadas. Quando eu estava meditando a respeito do texto, me veio ao coração o relato de Jesus da parábola do semeador. Lembra, os irmãos? O semeador saiu a semear, e 4 tipos de solos aquela mesma semente caiu. À beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos, e só um terreno frutificou, e deu frutos a 100, a 50. Muitos deixaram de dar continuidade ao processo da caminhada cristã, da vivência, da maturidade cristã. E é tão bom quando a gente pode entender como Deus deseja que aquele mesmo desejo, aquele mesmo anseio, aquela mesma vontade do início dos primeiros dias, dos primeiros momentos, quando eu aceitei Jesus, possa nortear e conduzir, motivar as nossas vidas na caminhada cristã. E o texto está em João capítulo 15, versos 1 e 2, e diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E eu comecei a tentar, na caminhada cristã, entender aquilo que vem a ser perseverança, ou permanência na palavra, ou no Evangelho do nosso Deus. E eu pude chegar a algumas considerações. Primeiro, é que existe uma visível diferença entre conhecer e viver, e conhecer e desprezar. Você já deve ter percebido algumas imagens numa largada de uma maratona. Eu sei que alguns irmãos aqui têm sido desafiados a correr longos percursos, e quem sabe para o ano eu posso me juntar a vocês também, viu? Mas que esse é o grande desafio. Se você bater uma foto da largada da maratona, das corridas, você percebeu o contingente de pessoas desejosas de correr, mas quando chega do outro lado, na chegada, são os poucos. Nem todos que largam chegam do outro lado. Nem todos que partem da saída conseguem concluir aquele percurso, porque ficaram pelo caminho, não estavam preparados, não perseveraram, desistiram. E quem sabe na próxima eu consigo, e assim a vida é marcada por desafios. E eu não sei quantas vezes você já tentou e desistiu. Não sei quantas vezes você já assumiu esse compromisso com Deus, mas ficou pelo caminho, foi apenas um desejo, foi apenas uma vontade, apenas algo momentâneo. E eu pude identificar, dentro daquilo que Jesus nos ensina, dentro da permanência, da continuidade na caminhada cristã, que permanecer é muito mais que reconhecer.
Talvez você até reconheça, a necessidade de mudança, de hábitos, de costumes, de práticas, de prioridades, escolhas. Mas quando não houver a prática, vai continuar do mesmo jeito. Eu até reconheço, até percebo que preciso começar, que eu preciso iniciar. Mas enquanto eu não iniciar, a situação permanece do mesmo jeito. Então, permanecer é muito mais do que reconhecer. Permanecer é muito mais do que desejar, ansiar. Olha, eu vou fazer isso, eu vou começar, eu vou iniciar, mas apenas desejou e não colocou em prática aquilo que havia pensado. Permanecer é muito mais do que planejar, fazer todo o cronograma, dia após dia, caminhada a cada dia, viver aquela experiência diária na presença de Deus. Fiz todo o planejamento, mas a execução ficou pelo caminho. Permanecer também é muito mais do que começar. Comecei muito bem. Quem diz isso é Paulo, escrevendo aos Gálatas. Vocês corriam tão bem. Quem vos persuadiu a desistir, a diminuir o ritmo, a esmorecer? Quem vos persuadiu a retroceder? Quando os judaizantes começam a chegar, quando Paulo prega a mensagem salvadora de Jesus Cristo, os judaizantes começam a destruir tudo aquilo que Paulo havia ensinado ali na igreja na Galácia. E faz com que aquele povo possa voltar aos rudimentos da lei, estarem presos a uma tradição, a circuncisão e todos os rudimentos que a lei determinava e obrigava alguém a viver. Mas eu preciso dizer que permanecer é uma decisão. Não é algo que move, pode passar. Permanecer é uma decisão, é algo que move momentos, circunstâncias. E aí é o primeiro sinal e eu tenho visto algumas vezes, e digo isso com tristeza, que alguns vivem uma vida sem compromisso com Deus, mas ao primeiro sinal de risco, de ameaça, logo voltam para Deus e ali assumem o compromisso, e a partir de agora eu quero, eu vou, eu assumo. E a gente vive muitas vezes como viviam os judeus, lá no Velho Testamento. Se você abrir a sua Bíblia lá em Juízes, vai perceber que uma expressão que mais se repete no livro de Juízes é: e o povo fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Vivia uma comunhão, uma intimidade com Deus, mas caía na mesmice, na rotina, logo desistiam e logo estavam esquecendo de Deus, abandonavam os valores, a prática, o culto, eram invadidos por povos pagãos e logo deixavam de cultuar Deus. E aí Deus permitia que os inimigos os invadissem, e logo se tornavam reféns dos seus inimigos, e eles clamavam a Deus, e Deus o respondia, levantavam um juiz, um rei, um líder, e novamente eles voltavam a estar libertos. Mas não demorava muito tempo, logo entrava na mesmice, e voltava a se tornarem reféns daquilo que todo aquele que vive longe da presença e da comunhão com Deus está vulnerável, está propenso a experimentar. E eu identifiquei aqui pelo menos 8 atitudes na vida daquele que decidiu permanecer. E eu preciso dizer antes de mais nada, que não é uma palavra de autoajuda. Até porque a autoajuda, a iniciativa é sua, mas na relação com Deus, a iniciativa já foi tomada por Deus. Ele espera apenas que tenhamos a condição, ou tenhamos o desejo de fazer aquilo que corresponde à sua vontade. Ainda que sejam idênticas, porque só depende de mim, não depende do outro, mas iniciativa na relação com Deus. Deus já tomou iniciativa, e Ele quer e deseja que possamos fazer a nossa parte, dar o primeiro passo e assumir o compromisso diário de caminhar lado a lado com Ele. E eu identifiquei a primeira atitude. Ele reconhece que permanecer é um imperativo, não é uma sugestão, não é uma opção, não é algo que eu possa fazer quando tiver condições, quando não tiver o que fazer. Não, é algo que o Senhor deseja que possamos assumir e abrir mão de tudo aquilo que possa impedir a minha relação com Deus e queira esmorecer da minha decisão de caminhar ao lado de Jesus. No verso 4, na parte A, ele diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Não existe uma opção, não existe a segunda escolha, não existe, permaneçam.
A decisão é permanecer, é continuar, é dar continuidade àquilo que foi iniciado. E é tão bom a gente poder olhar para trás e perceber como Deus tem sido fiel em nossa caminhada. Dificuldades vão surgir, claro que vão surgir. Nós estávamos há pouco orando pelos casais de nossas igrejas. Quantos desafios, quantas situações difíceis, adversas, que muitas vezes batem a nossa porta. Mas não podemos olhar para trás e continuar seguindo, confiando que Deus tem cuidado de nós. Por isso Jesus diz: olha, permaneçam em mim. Não pensem em algo contrário a tudo isso, porque essa permanência vai criar laço, na nossa relação com Deus. A decisão de permanecer ligado à videira é a mais importante decisão que alguém pode tomar, depois de conhecer a videira. Jesus disse que o Pai é o agricultor e Ele é a videira verdadeira. E depois que a gente conhece a videira verdadeira, precisamos nutrir essa relação. E é impressionante quando ele mostra exatamente a distinção do tratamento com o ramo que não dá fruto e o ramo que dá fruto. O ramo que não dá fruto, ele vai cortar, vai ser jogado no fogo. Mas o ramo que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que possa dar muito mais fruto. Então, permaneça, não desista. Quem sabe a sua prática de vir ao culto de oração tenha ficado pelo caminho, e quem sabe não é o momento, ou já passou, o momento de você voltar, de estar conosco aqui, orando, prestando culto a esse Deus. Tenho encontrado algumas pessoas que se dizem membros de nossa igreja através da internet. Olha, eu sou membro da igreja na internet. Eu digo, isso não conta. Isso não conta. Se você puder estar presente, não tem coisa melhor do que adorar ao Senhor na sua casa, no seu santuário. A decisão que exige atitude. Não pode existir um relacionamento saudável com a videira marcado pela incerteza, pela inconstância. Estou bem, estou bem, estou mal, estou bem. Não é algo que agrada a Deus. Ou muitas vezes usar Deus como se fosse um extintor. No primeiro sinal de fogo, lanço mão do extintor, e ali debela o fogo, e tudo ameaça que pudesse causar o fogo, mas logo em seguida eu coloco para carregar, e coloco ele no lugar apropriado, e digo, olha, até o próximo incêndio. Relacionamento como esse não agrada a Deus. É um relacionamento constante, a caminhada constante, é desafio a cada dia que o Senhor tem nos colocado. Por isso, não desista, não desista. Obstáculos, situações, adversidades vão surgir sim. E eu temo e tremo quando leio a expressão do apóstolo João, lá em Apocalipse, falando exatamente dessa dualidade. E a gente pensa, imagina, ou se ilude imaginando que Deus se agrada dessa dualidade, dessa inconstância, dessa incerteza, dessa dúvida quanto a caminhar ao lado de Jesus. Lá no capítulo 3, versos 15 e 16, o apóstolo João, falando à igreja em Laodiceia, ele diz assim: eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Voltemos a ter um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro, um relacionamento que agrada o coração do Pai, um relacionamento para isso que nós somos chamados, com essa finalidade que nós somos convocados pelo nosso Deus. Mas encontra uma segunda atitude. Ele entende que permanecer é uma condicionante. Eu preciso me condicionar a isso. É algo que não posso começar de imediato, como alguém que decide correr, ou fazer uma caminhada, e no primeiro momento ele quer caminhar 10 quilômetros, está ali o professor Flávio de Educação Física, sabe que ninguém pode começar assim, não é? Começa caminhando 100 metros, 200 metros, e essa progressão vai nos condicionando, e quem sabe você prometeu a ler a Bíblia toda em um ano, e esse desejo ficou pelo caminho, e isso tem causado um desânimo. Não desista, se condicione, volte a caminhar, volte a trilhar, não desista, não desista. No versículo 4 ainda na parte B, e ele diz assim, Jesus falando aos seus discípulos e a nós: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim.
Permanecer é uma condicionante para que possamos continuar trilhando o caminho do Senhor. Não podemos viver numa inconstância, numa incerteza, em algo que muitas vezes é incerto. Será que eu posso contar com aquele irmão? E eu tenho pedido ajuda de alguns irmãos da nossa igreja, para tentar identificar alguém que, quem sabe, você tem sentido falta do seu lado. Você que está em casa, nós temos sentido sua falta. Seu lugar é aqui. Gente que assumiu o compromisso com Deus de permanecer, mas em meio a dificuldades, desistiu, retrocedeu, se acomodou e não tem mais voltado. Se você tem encontrado ou tem percebido que do seu lado está faltando alguém que era acostumado a sentar do seu lado, faça uma ligação para ela, procure saber o contato dessa pessoa e diga: olha, estamos com saudade, quem sabe já chegou a hora de você voltar. Precisamos estar em mente, irmãos, que o desejo do nosso Deus é que estejamos sempre em comunhão com Ele. A pretensão de produzir frutos é natural do homem. Esse homem deseja que suas ações sejam notadas e valorizadas. Muito cuidado quando você tem excluído Deus da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos, tudo aquilo que tem marcado a sua vida, a sua caminhada. Muito cuidado. Não permita que os anseios, que os projetos, que tudo aquilo que você tem almejado possa ter sido deixado Deus de lado, e você tem pensado, planejado, elaborado, e sem consultar a vontade do Senhor. Esse não é nada menos que o resultado da perseverante dependência que o ramo tem da videira. Não podemos fazer nada sem a videira. Precisamos primeiramente estar ligados à videira. E sem a videira nós somos apenas jogados no fogo, para ser queimado. A Bíblia diz até para ser pisado pelos homens. É tão bom saber desse interesse, desse desejo de Jesus, para que possamos voltar, ou a estar em plena comunhão com Ele, vivendo a cada dia na total dependência dEle. Jesus, falando em Lucas capítulo 6, versos 43 e 45, que ele fala da consequência das árvores boas e más, ele mostra exatamente a consequência de uma vida afirmada no caminho do Senhor e distante do Senhor. E ele diz: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do seu mal, que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que cheio está o coração. Volte a caminhar, volte a trilhar. Quem sabe você participa de uma escola dominical e o professor está sentindo saudade. Desejo, quem sabe você possa voltar e estar ali juntamente com os demais alunos. A terceira característica, ou a atitude daquele que decidiu perseverar ou permanecer, ele assume que permanecer é uma questão de sobrevivência. Eu não posso viver, caminhar sozinho, fico sem referencial, sem um norte, sem alguém para cuidar de mim, fico vulnerável à ação do inimigo e me torno presa fácil, para que o inimigo possa me levar e me desviar dos caminhos do Senhor. Cuidado. O salmista diz que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor daqueles que o temem. E muitas vezes fugimos dessa relação de intimidade com Deus e nos tornamos vulneráveis. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 5 da primeira carta, disse: assim como um leão ruge e anda de redor, assim o inimigo está à nossa volta, esperando exatamente a nossa fragilidade, a nossa omissão, o nosso descaso para com as coisas do Senhor. No versículo 5, o capítulo, na parte B, ele diz assim: se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Uma total dependência, para que possamos cumprir a missão para a qual nós fomos separados e escolhidos por Deus. Eu sei que desde cedo ensinamos as nossas crianças a se tornarem independentes, mas na relação com Deus precisa ser marcada pela total dependência. Precisamos ser dependentes de Deus. Não posso chegar à maioridade ou à maturidade e entender que eu não preciso. Eu preciso. Não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã,
Mas é tão bom a gente perceber que aqueles que estão chegando a nós, há pouco, têm nos ensinado tanto a buscar, a perseverar, a se aprofundar, a tirar suas dúvidas na palavra do Senhor. E é tão bom perceber como o Evangelho é algo contínuo, porque nós estamos passando, eu estou passando, alguns estão passando, e Deus está levantando outras gerações, que vão dar continuidade ao trabalho. Há pouco, como igreja, nós completamos 108 anos de organização. Eu não estava aqui, imagino que nenhum dos irmãos estava aqui, na organização, mas foram os desbravadores, as famílias com visão missionária, que iniciaram esse trabalho. E eu não sei mais quanto tempo estaria aqui, quanto tempo você estará aqui, mas louvado seja Deus pelas gerações que vão dar continuidade ao trabalho e que vão fazer com que isso possa acontecer, para que a igreja possa permanecer sendo literalmente um farol. Jesus nos alerta quanto ao tipo de fruto que queremos produzir. Se o ramo estiver ligado à videira, produzirá fruto que glorifica a videira. Fruto para minha honra, para minha glória, não agrada a Deus. Todos os frutos que eu devo produzir, deve aprontar para o Senhor, para o agricultor, ou para a videira verdadeira. Encontro uma citação de Deus a Moisés na caminhada do deserto, os momentos difíceis que tiveram que enfrentar, momentos de adversidade, e quantas vezes o povo olhou para Moisés e diz: olha, será que foi por falta de sepulcro lá no Egito que nos trouxeste para morrermos aqui no deserto? E quantas vezes eles tinham saudade de voltar, e nos momentos de dificuldade, ali em Êxodo capítulo 33, versos 14 e 15, respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. A presença de Deus faz muita diferença em nossas vidas. É a distinção entre vitória e derrota, entre conquista e frustração, entre realização e decepção. E Moisés entendeu perfeitamente que a presença de Deus ao nosso lado faz muita diferença na nossa caminhada, e é o resultado, a consequência da nossa vitória é a sua presença ao nosso lado. Mas encontra uma quarta atitude: ele testemunha de que permanecer é sinônimo de preservação. Quem cuida da sua vida, quem cuida da minha vida é o Senhor. Todos nós hoje, creio que saímos de casa, quantos livramentos o Senhor nos deu? Talvez você tenha presenciado algum, e quantos a gente nem percebeu, mas o Senhor colocou a sua mão e nos preservou e nos guardou. Eu estava dizendo isso num pequeno grupo a semana passada, dizendo assim: irmãos, não tem coisa melhor do que reconhecer o cuidado do Senhor. Não por merecimento, porque nenhum de nós merece nada da parte do Senhor. Não temos virtude alguma que nos faça merecer todo o cuidado do Senhor. Mas eu dizia para mim mesmo: Senhor, não tenho ninguém naquela lista de oração. Irmãos que estão enfermos, irmãos que estão enfrentando as mais diversas e desastrosas ou dolorosas enfermidades. Isso não é virtude minha, mas é orar por aqueles que estão hoje enfrentando a dificuldade, a adversidade, os cuidadores. E é tão bom poder saber que, se estamos aqui, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Na caminhada cristã não podemos perder de vista, irmãos. No versículo 6, Jesus continua usando do mesmo argumento, da mesma expressão do permanecer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Os ramos que não permanecem ligados à videira não interessam ao agricultor. Eles estão apenas usufruindo dessa relação, mas não produzem frutos. Se reconhece apenas como o filho do dono do ouro e da prata. E muitas vezes se utilizam dessa expressão para recorrer a Deus, para que Deus possa dispensar a sua graça, as suas bênçãos, de preferência materiais sobre suas vidas. Mas não tem encontrado fruto na vida dessas pessoas, não tem testemunho, não tem uma vida alicerçada no Evangelho do nosso Deus. Apenas declarar que se é filho de Deus, mas nessa relação não se produz fruto, é uma falta de coerência entre teoria e prática. Eu quero apenas usufruir das bênçãos. Não sei se na sua casa já teve aquela caixinha de promessas. Uma caixinha de promessas que a gente abre aleatória e está lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, glória a Deus. Abre
caixinha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos. Glória a Deus. Ainda que eu ande pelo... Promessas. Mas caixinha de deveres não vende. Já percebeu? Abrir a caixinha de deveres assim, ó, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, aí eu perdoarei. Nós queremos as bênçãos do Pai, mas muitas vezes temos relutado em viver na total dependência desse Deus que quer e deseja a nossa comunhão e a nossa relação de comunhão com Ele. Em Mateus capítulo 21, Jesus observa uma figueira infrutífera, e lá em Mateus capítulo 21, versos 18 a 20, a palavra do Senhor diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E quando li esse texto, eu temi e tremi. Se ele olhasse para a minha vida, o que é que ele ia encontrar? O que é que ele ia identificar na minha vida? Fruto, valores, vida, compromisso com Deus. E é tão bom saber que Deus tem cuidado de nós e nos ama apesar de nós, apesar das nossas ações e atitudes e das nossas escolhas. Encontra uma quinta atitude na vida daquele que decidiu permanecer. Ele descobre que permanecer é o segredo para ser atendido. Relação de intimidade com Deus vai nos levar a orações respondidas. E é interessante que lá no versículo 7, Jesus fala exatamente isso. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Como é bom a gente ler a segunda parte, não é? Permanecerão e pedirão tudo o que quiserem, vos será concedido. Amém, glória a Deus, eu quero. Mas existe uma condicionante aqui. Essa intimidade com Deus nos leva ao compromisso, à responsabilidade, a uma vida em sintonia com Deus. Eu sei que você é do tempo do digital, mas eu sou do tempo do rádio com sintonia fina, e você rodava aquele botão até chegar na estação que você queria, e ali poderia ouvir com mais nitidez aquilo que estava sendo falado. Exatamente essa sintonia fina que Deus quer de cada um de nós, porque essa é a resposta às nossas orações, virá sempre que a nossa intimidade com Deus. Lá no profeta Malaquias, ele fala da relação entre o ourives e a prata, e ele se vê na prata, e a sua imagem refletida na prata faz com que ele possa entender que chegou o tempo do fogo, que o fogo não pode ser colocado mais. E quantas vezes Deus tem visto a sua imagem em mim? Quantas vezes as impurezas do fogo têm sido retiradas da minha vida, para que a minha vida de oração possa ser uma vida que agrada a Deus? Alguns, para serem atendidos, até recorrem a fórmulas ou a palavras mágicas, mas não se empenham a pagar o preço da perseverança. Os irmãos lembram daquela experiência de Jesus? Jesus no Monte da Transfiguração, acompanhado de Pedro, Tiago e João. E quando descem, encontra todo um burburinho, um pai aflito com seu filho endemoniado. E os discípulos recorrem a Jesus: Jesus, nós já tentamos de tudo, mas não teve como esse espírito sair. E aquele pai aflito busca Jesus e diz: olha, se você pode alguma coisa, me ajude. E Jesus expulsa aquele demônio. E eu fico imaginando que palavras os discípulos usaram para, quem sabe, tirar ou expulsar aquele demônio. Palavras que eles ouviram de Jesus, palavras decoradas, palavras aprendidas na caminhada, mas não tinham fé. Apenas recorria a algo aprendido, mas não tinha vivência, não tinha experiência na caminhada ao lado de Jesus. Relação com Deus é uma eterna via de mão dupla. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Porque essa relação faz com que a gente não peça nada. Quem diz isso é Tiago. Dessa relação de cumplicidade com Deus vai fazer com que eu peça a Deus apenas o necessário. Lá no capítulo 1, Tiago diz: sabe por que você não recebe? Porque quando eu peço mal, para me envaidecer, para os meus benefícios, para minhas necessidades.
mas pedis mal. Por isso que você não recebe, porque não está em plena sintonia com o Pai, plena sintonia com a videira. Capítulo 5 de 1 João, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Tenha certeza disso. E só vamos pedir aquilo que for a vontade do Senhor, quando estamos em total submissão à sua vontade. Sétimo, esse homem tem consciência de que permanecer é uma prova de paternidade, de uma relação entre pai e filho, de alguém que deseja o nosso bem. No versículo 8 do capítulo 15 de João: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. É a prova de que somos discípulos de Jesus, é a produção de frutos, não frutos apenas, mas muitos frutos, e é aquilo que Deus deseja para cada um de nós. A relação entre a videira e seus ramos é uma relação entre um pai e filhos. Só obedece quem é filho, e só é filho quem decide permanecer. Não sei se você tem permanecido, se você tem cumprido o papel de filho, daquilo que Deus se agrada, daquilo que Ele espera de cada um de nós. Os bastardos apenas se identificam como filhos, mas não agem como filhos. Permanecer é uma autêntica prova de DNA, relação de intimidade entre pais e filhos, entre pai, o agricultor, e nós, os ramos ligados à videira. É tão bom saber que assim nós somos tratados e assim Ele nos recebe. Romanos capítulo 8, versos 14 a 16, a palavra do Senhor diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito de que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Pois o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. No domingo pela manhã nós lemos a expressão de João no capítulo 1, verso 17, quando ele fala que exatamente o Messias veio para que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam deles o direito de serem chamados filhos de Deus. Privilégio que nos é dado a cada dia pela videira, no qual precisamos estar ligados. E por último, ele tem a certeza de que permanecer é uma prova de amor. E exatamente isso que Jesus fala no versículo 9: assim como o Pai me amou, assim eu vos amei, permaneçam no meu amor. Relação entre a videira e seus ramos precisa ser construída tendo o amor como fundamento. O apóstolo Paulo fala com muita propriedade no capítulo 13 de Coríntios: ainda que, se não tiver amor, nada vai adiantar, de nada vai servir. Vai ser como metal que soa, vai ser apenas como algo banal, mas que não vai ter nenhuma relação com Deus. O permanecer por permanecer não vai fazer diferença nenhuma na nossa relação com Deus. Precisamos ser movidos unicamente pelo amor, o amor que já nos foi alcançado, nos foi outorgado, e que precisa também ser revelado através das nossas atitudes. Algumas relações são firmadas por interesse ou por medo. Quando eles se vão, o compromisso também cessa. Gente que busca Deus até quando o milagre acontece, até quando a resposta vem, ou muitas vezes por medo de ser castigado. Olha, eu vou porque senão... E no nosso tempo, Cláudia cantava, no meu tempo cantava uma música que não é teologicamente correta. Ele diz assim: cuidado mãozinha no que pega, não é assim? Cuidado pezinho onde pisa, cuidado olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando. Não é assim, Eliana? Cuidado, Ele não vai aliviar. E muitas vezes passa a ideia de um Deus punitivo, um Deus que é justo, um Deus que é... Cuidado. Mas é tão bom tratar com um Deus que é amoroso, um Deus que nos ama apesar de nós, apesar das nossas falhas. João capítulo 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele.
E por último, ele reconhece que permanecer é a ponte que o liga ao Senhor, ao agricultor. É o ramo que está ligado à videira, e quem cuida de nós é o Senhor. Versículo 10: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Uma relação de intimidade com Jesus vai nos levar à comunhão com Deus, a fazer aquilo que o coração de Deus se agrada e aquilo que Ele espera de cada um de nós. Algumas vezes confundimos os papéis. Somos os servos, mas desejamos por nossas ações sermos o Senhor, o dono, quem está no controle, aquele que manda, aquele que tem o controle nas suas mãos. E atitudes como essa não agradam o coração de Deus. Temos que dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade, conforme Maria respondeu ao anjo Gabriel. Uma vida de intimidade com Deus requer submissão, sabendo que a nossa intimidade com Deus vai fazer-nos viver nessa relação de dependência do Senhor. Numa relação que busca a permanência, não pode haver conflito de papéis. O agricultor é o Senhor, e nós, seus ramos, somos os servos. E Jesus termina o capítulo 15, essa parte, ele diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E eu encontrei uma citação do Dr. William Barclay, ele falando exatamente dessa condição de busca, de intimidade, de dependência, de comunhão com o Senhor. E ele escreve num dos seus comentários: devemos notar que nesta passagem se estabelecem duas verdades sobre o bom discípulo. Em primeiro lugar, enriquece a sua própria vida. Seu contato o converte em um ramo cheio de frutos. E em segundo lugar, ele dá glória a Deus. Sem dúvida, a maior glória da vida cristã é que, por meio de nossa vida e de nossa conduta, podemos dar glória a Deus. Que bom Deus nos abençoe, e que nada, ninguém possa nos roubar da sua presença e nos fazer desviar ou mesmo retroceder do caminho para o qual nós somos convocados a estar. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos pela alegria de te pertencer. Obrigado, Senhor, teu amor incondicional nos alcançou, nos trouxe para junto, e o teu desejo, Senhor, é que continuemos firmes na trilha, no teu caminho, Senhor, no teu caminho. Ajuda-nos, Senhor, a não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos permanecer, dar continuidade a todo o processo, Senhor, em nossas vidas, e que outros possam se juntar a nós, e também sintam o mesmo desejo, de poder trilhar os teus caminhos, e que as nossas vidas sirvam somente para a honra, a glória e louvor do teu nome. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, no nome bendito de Jesus. Amém, 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 amém.